Irmãos, nós estamos estudando o quarto mandamento. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. São 5 lições sobre o quarto mandamento. Essa é a segunda lição. Só recapitulando, nós colocamos isso na primeira lição. Nós vamos estudar o quarto mandamento, o aspecto histórico, que nós vimos semana passada, o aspecto confessional, que nós começamos a ver semana passada também. Aí nós vamos ver a posição dos reformadores a semana que vem. Aí depois nós vamos ver a posição de Jesus Cristo, né, o ensino de Cristo sobre o sábado. E nós vamos encerrar com a teologia do sábado. Então são essas 5 lições. Alguém me disse assim: pastor, por que tantas lições sobre o sábado? É porque é um mandamento que exige tempo. O aprendizado dele, e nós só temos aqui 1 hora de estudo, então temos pouco tempo para muito conteúdo. E, irmãos, eu resumi bastante aqui aquilo que nós tínhamos para passar sobre o sábado. Mas vamos começar aqui então nossa aula de hoje com Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a palavra sábado, sempre a tradução dela é descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui em Êxodo, Moisés pede para nós lembrarmos do sábado, do dia de descanso. Moisés diz que nós devemos trabalhar 6 dias e descansarmos 1. Isso é uma necessidade do ser humano e um mandamento de Deus. Agora, se em algum país o pessoal decidir, por exemplo, descansar na terça, não tem problema, eles vão trabalhar, vão cumprir o mandamento, vão trabalhar 6 dias, vão descansar 1. Porque sábado aqui não se refere ao dia da semana, se refere a trabalhar 6 dias e a descansar 1 dia. E por que razão o povo deveria descansar? Veja ali o versículo 11. Porque, e aqui ele dá um motivo, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ou seja, o exemplo de Deus na criação. Deus nos deu o seu exemplo. E ao 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 5. Nós vimos semana passada as diferenças de Êxodo e Deuteronômio. Há diferenças no mandamento. É o mesmo Moisés quem escreve, é o mesmo quarto mandamento, mas com pequenas diferenças. Versículo 12. Lá em Êxodo ele começa, lembra-te, aqui em Deuteronômio ele começa, guarda,
Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então pertence a Deus esse dia, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então aqui Moisés nos dá um motivo diferente para a guarda do sábado. Lá em Êxodo, o motivo de guardar o sábado é a criação. E a criatividade, né? Nós falamos semana passada. Porque Deus criou, e quando nós descansamos um dia, nós renovamos as forças e também temos renovado a nossa criatividade. Mas aqui em Deuteronômio, a razão para guardar o sábado é redenção, é libertação e salvação. Então ele vai dizer ali, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, ou seja, foste escravo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou guardasse o dia de sábado. Então, aqui em Deuteronômio, Moisés não fala da criação, Moisés fala da redenção, mas as duas coisas, elas se complementam. Amém, queridos? Então, quarto mandamento, aula 2 de 5, vou pedir para passar o slide. Próximo slide aí, pessoal. Então, a parte histórica. Só relembrando algumas coisas aqui da semana passada. Então, no Antigo Testamento, guardava-se o sábado, o 7º dia. Então, o povo de Israel, o povo judeu, guardava o sábado. Eles trabalhavam 6 dias da semana, no 7º dia eles descansavam. Eu só não coloquei aqui um aspecto histórico que nós vimos semana passada, porque quando Deus criou o mundo, Deus não disse para Adão guardar o 7º dia. A lei de guardar o 7º dia vem só com Moisés. O mandamento, né? Ele é dado ali com Moisés. Então, a partir de Moisés, o povo de Deus tem como mandamento guardar o 7º dia. Jesus guardava que dia da semana? O sábado. Por quê? Porque ele era judeu. Jesus não é cristão. Jesus é judeu. Jesus cumpriu toda a lei. Então, Jesus fazia sacrifício, Jesus celebrava a Páscoa, Jesus fazia todo o ritual que era necessário, ele fazia, inclusive guardar o sábado. A Bíblia diz que aos sábados Jesus ia à sinagoga. Era costume dele, como todo costume judeu. Nós somos cristãos. Jesus era cristão? Não, Jesus era judeu. Agora, Jesus, o cristianismo é seguir a Cristo, né? Seguir Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo ressuscita e é assunto aos céus, e ficam só os apóstolos, né, e a igreja, os primeiros cristãos guardavam o sábado e o domingo, concomitantemente, eles guardavam os 2 dias. Por quê? Porque não tinha como eles guardarem o domingo, porque o domingo deles era a segunda-feira nossa, era dia de trabalho. Então, imagina que Jesus ressuscitasse hoje, a partir de manhã você tivesse que guardar a terça-feira. Você não ia ter como guardar a terça. Não ia ter como nós guardarmos, porque para nós terça é dia de trabalho. Tá claro isso, irmãos? Então, os primeiros cristãos, eles guardavam o sábado e o domingo. E houve uma transição progressiva após a ressurreição de Cristo do sábado para o domingo. Então, aos poucos, paulatinamente, a igreja que guardava o sábado e o domingo foi entendendo que não era mais necessário guardar o sábado, o dia da semana,
e passou-se a guardar só o domingo. A guarda do sábado pela igreja primitiva até o imperador Constantino. Então tem muita gente que diz assim, quem introduziu a guarda do domingo foi o imperador Constantino. Irmãos, isso não é verdade. A igreja, após a ressurreição, ela sempre guardou o domingo. E eu quero passar um videozinho que vai falar um pouco disso. Está no gatilho aí, Ricardo? Pode passar o próximo slide? Só para o pessoal anotar, se alguém quiser ver o vídeo inteiro, volta lá, Ricardo, fazendo favor. O vídeo todo é Adventismo, uma análise comparativa do reverendo presbiteriano Augusto Nicodemos Lopes. Eu vou passar a partir dos 50 minutos, então tem 50 minutos para trás. Se você quiser saber tudo sobre o Adventismo, que nós falamos semana passada dele, né? Mas se você quiser saber tudo sobre o Adventismo e um pouco sobre a guarda do sábado, você pode ver esse vídeo aí que eu vou pedir para o Ricardo estar passando. Passando um pedacinho dele. Está sem som. E o outro representa o diabo. Os dois representam Cristo. O ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro bode morre são levados embora pelo segundo. Isso aí é um outro assunto, viu, irmãos? Ele está falando sobre o bode expiatório. É isso que Cristo fez. Está apontando para Jesus Cristo. Não tem nada que meter o diabo aqui no meio. De onde é que vem essa ideia de que os pecados serão lançados no diabo? Uma doutrina tão importante assim deveria ter alguma base bíblica, ou aparecer em algum lugar no Novo Testamento. Mas o que é que o Novo Testamento diz? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, se referindo a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário ele efetuou uma completa e final redenção. Em nenhum lugar da Escritura se fala a respeito dessa doutrina estranha. Vamos agora para a guarda do domingo, como dia do Senhor, que é o 7º ponto. São só 32 pontos, vocês fiquem tranquilos. Nós vamos terminar em tempo para o culto da tarde, pode ficar tranquilo. Para a igreja adventista, a observância do domingo constitui apostasia. Isso que nós estamos fazendo hoje é apostasia. O que é que diz Ellen White no livro Testemunhos, volume 3, página 397? A lei da guarda do primeiro dia da semana é o produto de um cristianismo apóstata. O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. Ela diz também que a guarda do domingo é fruto do mistério da iniquidade, que Paulo menciona lá em 2 Tessalonicenses. Literalmente aqui no livro Testemunhos, volume 2, página 318, ela diz: a observância do domingo deve a sua existência ao mistério da iniquidade, e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do romanismo. Mas será que é isso que as Escrituras desejam nos ensinar sobre o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Como Cristo é o Senhor do sábado, isto é, o sábado é que se submete a ele. Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios 16, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Agora deixe-me só trazer o testemunho da história da igreja. Segundo os adventistas, o sábado foi uma invenção de Constantino no século IV,
quando ele declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano e criou a instituição igreja, e ele pegou o dia do sol, que era no domingo, e transformou no dia do Senhor Jesus. Então eles dizem que foi só a partir de Constantino que o domingo virou o dia oficial da guarda dos cristãos. Mas eu quero ler aqui a carta de Barnabé, datando do ano 100, portanto 300 anos antes de Constantino. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou da morte e após ter aparecido subiu aos céus. Carta de Barnabé, datando do século I. Inácio de Antioquia, no ano 107, diz assim: não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas velhas que não são proveitosas, pois se ainda vivemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não recebemos a graça. Se, portanto, aqueles que foram educados segundo a antiga ordem de coisas alcançaram a posse de uma nova esperança, não mais devem observar o sábado, mas viver na obediência do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Aqui é Inácio de Antioquia, no ano 107, já falando que não mais se guardava o sábado, mas o primeiro dia da semana. O mesmo Inácio de Antioquia, na carta aos Magnesianos, datando de 110, o cristão deixa a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo, dia em que também amanheceu a nossa vida por graça do Senhor, emérito na sua morte. Justino Mártir, no ano 145, e no dia chamado domingo, todos, quer da cidade, quer do campo, nos reunimos em um lugar, lemos as memórias dos apóstolos e dos profetas, trazem pão e vinho, dando graças. O presidente ora e o povo responde amém. Todos nós fazemos reuniões comunitárias aos domingos, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque nesse dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Estou lendo Justino Mártir, do ano 145. Dionísio de Corinto, do ano 170, no seu comentário às cartas paulinas, no primeiro capítulo afirma que a igreja havia passado a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos e lemos e nos abstemos de alimentação. Eles costumavam jejuar no dia de domingo. Orígenes, no ano 225, nós costumamos guardar certos dias, como por exemplo, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Anatólio de Laodiceia, 270 depois de Cristo, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no dia do Senhor. Constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia da Senhor, não deixeis de vos reunir, dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, do terceiro século, quando Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido. Pela razão do oitavo dia, isto é, o primeiro dia depois do sábado, ser aquele que o Senhor havia de ressuscitar e vivificar, dando-nos a circuncisão do Espírito, assim também o oitavo dia é chamado dia do Senhor. Pedro de Alexandria, no ano 306, nós guardamos o primeiro dia como dia de alegria, por causa daquele que nesse dia ressuscitou. Eusébio de Cesareia, eu posso citar aqui dezenas e dezenas de citações dos pais da igreja, muito antes de Constantino, dizendo que os cristãos, desde o início, já guardavam o domingo como dia do Senhor. Então não me vem com essa de que a guarda do sábado é coisa de Constantino, século IV. É só ler o testemunho dos pais da igreja e verificar se há aquilo que nós já vemos no livro de Atos, que os cristãos começaram a se reunir no... Irmãos, então tá aí, se alguém quiser ver o vídeo completo. Com esse vídeo nós encerramos a parte histórica. Nós citamos semana passada aqui os pais apostólicos, né, os pais da igreja. Esses pais da igreja, algumas pessoas ficam confusas com o ano, né? Por exemplo, ano 100. Ano 100, o João estava vivo. O Apocalipse foi escrito no ano 100. Então, esses homens, esses pais da igreja, eles aprenderam com quem? Com os apóstolos. Então, eles dão testemunhos de como era o batismo, eles dão testemunhos de como o dia que era guardado. Então, a gente, para aprender algumas coisas, precisa voltar lá atrás, na fonte, né, no início do cristianismo. Então, essa é a principal parte histórica
Como eu disse semana passada, nem todos os adventistas pensam iguais, mas aqueles adventistas mais radicais dizem que a marca da besta é guardar o domingo, né? E a não marca da besta é guardar o sábado. Então, quer dizer, a gente tem a marca da besta porque a gente guarda o domingo. Mas a igreja sempre guardou o domingo. Então, quer dizer, eles são uma religião nova. E a igreja cristã sempre guardou o domingo. Tá tranquilo aí, irmão? Até aqui, irmãos? Ficou claro? Nós vimos semana passada uma parte do aspecto confessional, que foi a confissão de fé de Westminster. Hoje você tem aí o Catecismo Maior de Westminster. O que é o catecismo? Poucas pessoas hoje ainda sabem disso, os mais antigos sabem o que é o catecismo. Catecismo era a maneira de se ensinar às crianças. Então, as crianças elas eram ensinadas através do catecismo. E nós temos aqui, a partir da pergunta 116, por que a partir da pergunta 116? Porque é a partir dessa pergunta que vai se tratar acerca do quarto mandamento. A linguagem é um pouco antiga, mas eu vou estar explicando para vocês. Então, vou pedir aqui, ok. Então, ali a primeira pergunta, né? Pergunta do ponto 116. Que se exige no quarto mandamento? Antes de entrar na pergunta, deixa eu falar aqui por que o catecismo. Porque o catecismo de Westminster, como a confissão de fé de Westminster, é o catecismo adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e pelas igrejas reformadas, mundo afora. Então, as igrejas reformadas, né? Eu sempre costumo dizer que presbiteriana e reformada é a mesma coisa. Então, as igrejas reformadas na Inglaterra, por toda a Europa, nos Estados Unidos, elas adotam esse catecismo. E a Igreja Presbiteriana do Brasil também adota o catecismo. Esse catecismo aqui. Então, o que se exige no quarto mandamento? Então, eu vou ler o catecismo e eu coloquei ali 4 pontinhos ali. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens se santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então. E há de continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Então, o que exige o quarto mandamento? Primeira coisa, que todos os homens se santifiquem. Então, nós precisamos de um dia para santificação. Amém, queridos? Então, é um dia santificado. Por que é um dia santificado? Porque ele é separado. Quando a palavra santo, ela significa separado. Então, é um dia que nós separamos para servir a Deus. Durante 6 dias, nós buscamos o quê? Fazer os nossos próprios afazeres. Mas esse dia, nós separamos para Deus. É um dia separado, santificado para adoração a Deus. E é um dia separado, santificado também para a nossa própria santificação. Agora veja, todos os livros que eu li falam que esse é o mandamento mais negligenciado. Dos 10 mandamentos, esse é o mandamento mais negligenciado. Por quê? Porque pouca coisa é necessária para nos afastar da casa de Deus. É verdade ou não, irmãos? É verdade. Basta um frio, basta uma chuva, basta um conforto, e as pessoas elas trocam por não estar na casa de Deus. Então é um dia para santificarmos. Então o mandamento exige que nós guardemos um dia inteiro em cada 7. 6 dias são nossos,
inteiros e um dia inteiro é para Deus. No Novo Testamento, esse dia é o domingo, o sábado cristão. Lembrando que a palavra sábado significa o quê? Descanso. Então, no Novo Testamento, esse dia é o domingo, como nós vimos. E no Novo Testamento, o domingo é chamado de o dia do Senhor. Então, lá no Antigo Testamento vai dizer assim, ó, vocês vão trabalhar 6 dias e um dia vocês vão descansar. Esse dia de descanso é o dia do Senhor. Usualmente na história esse dia era o sábado, mas agora no Novo Testamento esse dia foi transferido para o domingo, o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Cristo. Mas como nós falamos semana passada, pastor, mas e se o meu dia de descanso, que eu sou bombeiro, sei lá, sou enfermeiro, e se o meu dia de descanso for na segunda-feira? Tudo bem, não tem problema. Você vai santificar esse dia de descanso para servir ao Senhor. Então tem aí as referências bíblicas, vamos ver algumas. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Quem achar pode ler o versículo 2, 4, 6 e 7. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, esse guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Porque assim diz o Senhor: ao eunuco que guarda os meus sábados, escolhem aquilo que lhe agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filho e filha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, tendo deste modo sérios seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7 também, seu Dario. Levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa em oração, e os meus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aí ele deixa bem claro, né, que todo aquele que faz aliança com Deus, como é que nós fazemos aliança com Deus? No Novo Testamento, pelo batismo e pela ceia. A pessoa que ela é batizada, batismo é aliança. E a Santa Ceia, na hora da ceia, nós falamos o quê? Esse cálice é o cálice da nova aliança. Então, são os sacramentos que nós lembramos da aliança. Então, todo aquele que entra em aliança com Deus, ele deve guardar um dia para o Senhor. Um dia de santificado. Esse dia santificado, ele é para quê? Para estarmos na presença de Deus, como diz o texto aqui, para adorarmos a Deus. Ou seja, é um dia para o Senhor, por isso é chamado dia do Senhor. Vamos ver lá 1 Coríntios, capítulo 16. Nós não vamos ler todos os textos, mas você pode ler na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Então ele fala aí, Paulo fala sobre o primeiro dia da semana. Como nós vimos no vídeo do Augusto Nicodemos, o Augusto foi mostrando que
para os cristãos no Novo Testamento, houve essa transição aqui do domingo, do sábado para o domingo, e hoje o domingo é chamado Dia do Senhor. Tem mais um texto aí que vai falar sobre isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quem achar pode ler. Então, João, ele vai falar aqui sobre o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Então, muda-se essa linguagem no Novo Testamento. Ok, próximo slide. Ricardo, muda aí para nós. Como santificar o dia de descanso? Você tem aí o número 117 na frente dele. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, domingo? Como santificar o dia de descanso? Então veja aí na folha, vamos ler aí na folha, depois a gente olha ali para o slide. Tá friozinho, irmãos, mas vocês podem participar. O sábado ou o dia do Senhor, domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Deixa eu explicar isso. Não é para você dormir o dia inteiro, viu? Ele vai explicar aqui, um santo descanso, né? Eu vou dormir o dia todo. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-los o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto para Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os nossos deveres nesse dia. E aí tem várias referências bíblicas. Então vamos lá para o slide. Como santificar o dia de descanso? Então vou separar esse dia para Deus. Vamos santificar esse dia, separá-lo para o culto. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, por meio de um santo descanso, né? Ou seja, é um dia que eu devo descansar, ou seja, eu não devo estar preocupado com algumas coisas. O ponto 2 vai explicar: reservar o dia para o culto público e particular e exercícios de necessidade e misericórdia. Então, quando ele fala ali de um santo descanso, o que eu não deveria fazer nesse dia? Primeira coisa que ele diz aí é que eu não deveria pecar nesse dia. Mas eu posso pecar nos outros dias? Não, não posso. Não posso pecar. Né? Mas no domingo, a gente, vamos dizer assim, como a gente está na presença de Deus, porque está separando para o culto, então a gente se abstém de pecar um pouco mais. E nós não deveríamos, nesse dia, impedir que nada nos atrapalhasse de estar na presença de Deus. Ele cita aqui até as recreações. É interessante isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas separa o domingo para quê? Para recrear. A maioria das pessoas separa o domingo para ou ver Fórmula 1, ou ver jogo de futebol, ou levar o filho para o campinho, em vez de trazer para a escola dominical. É isso ou não é, irmãos? Estou enganado? É assim, não é? A maioria das pessoas separa esse dia para recreação. E a Bíblia vai nos ensinar que nós podemos recrear, não tem problema nenhum. Nós podemos brincar. Só que a recreação não deve nos impedir de cultuar a Deus. Não deve estar na frente do culto. Alguns irmãos vão dizer assim: pastor, puxa, mas a gente está aqui, o pessoal é que está recreando.
Está ensinando isso para a gente, né? Mas bem-aventurados são aqueles que obedecem, que observam o princípio desse mandamento. E nós devemos alertar os outros acerca disso. Então, se é um dia para santificar, então eu tenho que cuidar de que nada me atrapalhe para estar na presença de Deus. É interessante, quando tem final de Fórmula 1, eu não acompanho, mas quando tem, às vezes, alguma final de campeonato, falta gente no culto, falta gente na igreja. Nós devemos nos preparar para isso. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos preparar para isso. Por quê? Porque se você não se organizar, se você não se preparar, você não consegue estar aqui domingo de manhã, nem domingo à noite. Então, o último ponto diz assim: devemos nos organizar e organizar nossos negócios para isso. Por que que algumas pessoas, elas trabalham de segunda a segunda? Elas não conseguem vir para a igreja. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas não se organizam para estar na presença de Deus. Para elas não é, eu digo o seguinte, para elas não é prioridade estar na presença de Deus. Porque, irmãos, nós precisamos nos organizar, porque se você disser assim, pastor, eu tenho muito trabalho, eu vou dizer que todas as pessoas podem dizer a mesma coisa, porque todo mundo para estar aqui teve que deixar seus afazeres. É ou não é, irmãos? Se eu perguntar para o Sandro se ele tinha coisa para organizar na empresa, ele vai, teria coisa para fazer. Mas ele se organizou durante a semana para no domingo poder estar livre para a família dele, estar livre para o culto, para estar na presença de Deus. Então veja ali, vamos pegar ali o texto de Jeremias, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Versículos 21 e 22. Quem achar pode ler. O que Deus está dizendo aí é o seguinte: não trabalhe nesse dia. Não trabalhe. Você já trabalha, você já tem 3 dias para trabalhar, descansa um. Esse dia é do Senhor, não trabalhe nesse dia, não carregue suas cargas. Ele cita aqui o exemplo dos comerciantes. Não façam comércio nesse dia. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Não é dia para nós corrermos atrás das nossas coisas, mas é um dia para nós nos voltarmos para a presença de Deus. Próximo slide. Por que o mandamento é primeiramente dirigido aos chefes de família e superiores? Então veja ali o 118 na folha. 118. Porque é o mandamento de guardar o sábado, dia do Senhor ou domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de família e aos outros superiores. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 23, versículo 12. Então, quando Deus deu o mandamento, Deus se dirige a quem? Deus se dirige primeiramente aos pais de família, Deus se dirige primeiramente aos que são patrões, aos líderes. Deus se dirige primeiramente aos líderes. Êxodo capítulo 23, versículo 12.
É só um exemplo. As outras vezes que o mandamento for aparecer, o mandamento será dirigido aos líderes, aos chefes, aos superiores. Por quê? Vamos ver aqui na folha. O mandamento de guardar o sábado, o dia do Senhor ou o domingo, é o mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los por meio de seus próprios trabalhos. Então, pensa no patrão. O patrão, ele tem autoridade para dizer, olha, amanhã ninguém vai trabalhar. Mas se o patrão bater o pé e falar, amanhã vai trabalhar, quem vai ser o funcionário que vai dizer, eu não venho? É assim ou não é, irmãos? É assim na vida prática. Então Deus está dizendo, ó, você que é cristão, guarde o dia e faça com que os teus funcionários também guardem. E olha, se eu fosse patrão, e eu desse um dia de descanso para o meu funcionário e descobri que ele foi trabalhar em outro lugar, eu ia dispensar esse funcionário. Porque esse funcionário ele ia estar sempre cansado. Ele não ia produzir. Lembra que nós vimos semana passada que a pessoa que descansa, ela tem criatividade. Ela descansa para refazer as forças para poder produzir. Então, quando o patrão dá descanso para um funcionário, é para que esse funcionário produza melhor na empresa. Agora, se ele dá descanso, se o funcionário trabalha em outro lugar, o funcionário não produz bem. Então, por isso que o mandamento é primeiramente dirigido aos chefes de família e superiores. Vamos lá, próximo slide. Que pecados o mandamento proíbe? Então veja ali na folha. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Eu vou explicar que a linguagem, como eu disse aqui, é meio antiga, mas a gente tem que lembrar que isso aqui era usado para ensinar criança. Então, por isso que as crianças da época da reforma e da pós-reforma, elas tinham doutrina forte, e foi a época onde missionários foram levados pelo mundo todo, porque eram crianças bem fortalecidas na doutrina. Então, o que o mandamento proíbe? Primeiro, toda a omissão dos deveres. Puxa, irmãos, a gente peca por ação e por omissão. A pessoa que ela não santifica o sábado, ela está pecando por omissão. Ela está pecando por não estar na presença de Deus, por não guardar esse dia para o Senhor. Também por toda realização descuidosa, ou seja, tem pessoas que fazem a obra de Deus, mas fazem relaxadamente. Então, isso o mandamento também proíbe. O ficar cansado. Tem pessoas que vêm na igreja, mas vêm sem entusiasmo nenhum. A pessoa ela vem para a igreja, mas ela fala assim, que canseira. Então o mandamento proíbe isso. Deus vai dizer, olha, quando vocês estiverem na minha presença, estejam na minha presença. Aproveitem esse tempo. Nós estamos aqui essa hora, vamos aproveitar essa hora. Depois nós vamos ter um tempo para nós.
E o mandamento vai proibir também a pessoa estar na casa de Deus preocupada com o que ela vai fazer depois. Já aconteceu isso com você? Está na igreja preocupado com o que vai fazer amanhã? O mandamento proíbe isso. Então vamos lá. Eu coloquei ali algumas coisas, mas vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Vamos ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 e 32. Quem achar pode ler. Então eles são o quê? Eles são descuidosos. Eles estão na presença de Deus, ou seja, eles vêm para o culto, porque os versículos dizem assim: eis que vem a mim. Eles vêm para o culto, mas eles não vêm com o coração aberto. Não vêm com aquela intenção: hoje eu vou ouvir a palavra de Deus e vou colocar em prática. Eles vêm por religiosidade. Então nós não podemos guardar esse dia por religiosidade. Não. Nós temos que guardar esse dia porque é um dia para nós ouvirmos a voz de Deus e colocarmos em prática. É esse o sentido aqui. Vamos ver em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo 5. Esse versículo eu acho muito interessante. Quem achar pode ler bem alto. Amós, capítulo 8, versículo 5. Vê o que eles estão dizendo aqui, trazendo o versículo aqui para os nossos dias, para uma linguagem de hoje. É como se eles estivessem dizendo assim: puxa, bem que podia acabar logo o culto, não vejo a hora de ir para casa, não vejo a hora de cuidar das minhas próprias coisas, não vejo a hora de sair daqui para abrir as portas do meu comércio, ou para trabalhar na minha indústria. Os irmãos estão entendendo? São pessoas que estão na presença de Deus, preocupadas com o dia de amanhã, preocupado com lá fora. Então, isso é pecado. Essa pessoa não está aguardando o dia do Senhor. Ela está na igreja por religiosidade. Então, alguém até pode guardar o dia do Senhor, mas por simples religiosidade. Não. É um dia, como diz o versículo, esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos nele. É um dia para nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. E é uma coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Eu não sei, às vezes os filhos eles vêm arrastados para a igreja. Vamos, filho, vamos, mãe, não quero. Filho, a gente precisa ensinar nossos filhos que
é importante, é um privilégio estar na presença do Senhor. Vamos ler aqui um último versículo nesse ponto, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Versículos 13 e 14. Esse versículo tem muita coisa, mas eu quero destacar uma. Ele vai dizer assim, olha, se o dia do Senhor for prazeroso para você, Deus vai ter prazer em você. Simples assim. Se você gostar desse dia, se for um dia de alegria para você, então Deus vai ter alegria também na sua vida. Sabe aquela coisa de, hoje eu vou na casa do meu pai, né? Você que tem pai que mora longe ou que mora, né, numa casa diferente da sua, hoje o almoço é lá na casa do meu pai, então você tem aquele prazer, aquela alegria. Deus está dizendo isso, se você tiver esse prazer em estar na minha casa, eu vou ter prazer em você e vou te abençoar, muito. Então nós temos que ter, não apenas guardar o dia, mas que seja para nós um dia prazeroso. O contrário disso é pecado. Próximo slide. Sim. Está por religiosidade. Não tem problema você assistir o São Paulo, desde que ele não te atrapalhe de vir ao culto. Aí você mostra que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Amará o Senhor teu Deus toda a tua força, né? Todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento. Se você põe alguma coisa na frente, então Deus não está na frente. Isso. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Se põe alguma coisa na frente, então o reino não é primeiro, ele vem em segundo. Vamos lá. O que dá maior força, ou o que dá força ao mandamento? Veja ali, no número ali 120. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias em cada 7 para os nossos afazeres, e reservando apenas um para si. Nestas palavras, 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial para esse dia, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, do exemplo de Deus, que em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia, e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que dá maior força ao mandamento? Eu coloquei ali 4 coisas. Primeiro, a graça de Deus. 6 dias são nossos, um dia para Deus. Na verdade, todos os dias são para Deus, mas Deus está dizendo assim, olha, pelo menos um vocês têm que guardar inteiro para mim. Então, irmãos, isso é graça de Deus. Puxa, Deus já me deu 6. Um é do Senhor. Então, isso dá força ao mandamento. Deus diz que esse dia é
dele. Então, se eu pego para mim o que é do Senhor, isso é pecado. Então, se esse dia é do Senhor, não é meu. Se eu pego o que é do Senhor, eu estou pecando. Do exemplo de Deus... Cai aí no tempo, né? Cai no tempo, o dízimo do tempo. Então, do exemplo de Deus, Deus nos deu um exemplo. E, por fim, a bênção de Deus sobre esse dia. Porque Deus vai dizer claramente que se eu guardar esse dia, se eu santificar esse dia para o Senhor, Deus ele vai me abençoar. E, irmãos, a gente não pode pensar só em bênção financeira. Mas é bênção financeira, é bênção familiar, é bênção de refazer as forças, é bênção em todas as áreas. Próximo slide. E último. A expressão lembra-te. Então você vai ler em casa aí o catecismo, mas a expressão lembra-te, ela se acha no começo do mandamento, em algumas versões vai aparecer guarda, mas então essa expressão ela aparece no início do mandamento. Por quê? Primeiro, é algo em nosso benefício, não devemos esquecer. Será que Deus nos deu esse mandamento porque Deus precisa desse dia? Não. Nós precisamos desse dia. É uma bênção para nós, não uma bênção para Deus. Deus ele é completo em si mesmo, mas é uma bênção para nós guardar esse dia. Quem não guarda esse dia se priva da bênção e se coloca sob maldição. Guardar esse mandamento nos ajuda a guardar todos os outros. Porque quando é que nós vamos meditar inteiramente na palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a instrução da palavra de Deus? Que dia é? No domingo. Então, quando eu guardo o domingo, eu sou instruído em todos os outros mandamentos também. Para não esquecermos da criação e da redenção, é um dia para lembrar, nós falamos bastante disso já, e porque nós somos propensos a esquecer. Então Deus está dizendo, olha, lembra-te. Por que Deus está dizendo isso? Porque nós somos propensos a esquecer. Próximo slide. Porque parece haver menos luz da natureza acerca deste mandamento. Deixa eu explicar o que é isso. Quando nós olhamos para a luz da natureza, fica claro que naturalmente nós não devemos adulterar, matar, roubar. Mas guardar o sétimo dia, ou guardar um dia de descanso, parece que não é tão natural para nós, porque nós queremos correr atrás da nossa cobiça. Então é por isso que a Bíblia dá tanta ênfase a este ponto. E por fim, porque Satanás se esforça para que as pessoas não guardem este dia para Deus. Irmãos, tudo que o diabo quer é que você trabalhe 7 dias e não descanse nenhum. Você vai destruir a sua família, você vai destruir a sua vida, você vai esquecer do seu Criador. O diabo ele trabalha para isso, ele trabalha para que você trabalhe. Se você ler Eclesiastes e Provérbios, você vai entender um pouco melhor acerca também dos princípios práticos deste mandamento. Amém, queridos?